Apesar de ser uma mídia muito mais visual, os videogames também sempre foram marcados pela sua parte sonora. E quem é fã dos jogos eletrônicos sabe bem que sempre tem aquela trilha sonora que acaba ficando no nosso coração, seja por aquele momento marcante, ou por nos fazer lembrar de uma época boa, ou simplesmente por ser uma trilha de cair o queixo e que eleva a experiência do jogo no nível máximo. Nesse vídeo, vamos ver um pouco sobre os responsáveis por verdadeiras obras de arte das composições, pessoas que mesmo sem uma equipe e com recursos muito limitados, foram capazes de marcar a vida de quem aproveitou os seus jogos. Aqui não existe uma lista do pior ao melhor, é apenas uma ordem aleatória que eu escolhi. E caso o seu preferido não esteja nessa lista, fique à vontade para comentar aqui. Agora sem mais, vamos lá. Nascido na cidade de Yokohama, no Japão, em 12 de janeiro de 1969, Junichi Masuda foi o responsável por embalar a franquia Pokémon com trilhas inesquecíveis. Tocador de trombone no colegial e apaixonado por música clássica, Junichi Masuda frequentou a Japan Electronics College, uma escola técnica do Japão, onde estudou computação gráfica e linguagem de programação C. Mais tarde, ele se juntou a Satoshi Tajiri e Ken Sugimori na formação da Game Freak, empresa que desenvolveu Pokémon. E foi aqui onde ele brilhou. O Game Boy já era um sistema datado na época, e muito limitado. Mesmo assim, Masuda compôs uma trilha sonora com mais de 1 hora de duração para os jogos Pokémon Red e Green. Ao contrário dos jogos de aventura da época, onde o Overworld, o campo entre uma dungeon e outra, possuía sempre a mesma música, Masuda criou uma música própria até mesmo para cada rota entre as cidades principais do jogo. As músicas de Pokémon são sensacionais, verdadeiras orquestras em formato 8 bits, capazes de colocar no jogador o sentimento de aventura e até de tensão em certos momentos. Junichi Masuda trabalha nos jogos Pokémon até hoje, e embora também exerça outras funções na empresa, sempre é referência aos outros compositores da franquia. E se você acha que por aqui só veríamos músicos japoneses, você se enganou, porque o próximo nome dessa lista é um verdadeiro gênio das composições aqui no Ocidente. Nascido em 13 de setembro de 1967, na cidade de Qualville, na Inglaterra, David Wise é um dos maiores nomes quando falamos em música nos videogames. David Wise foi o único compositor da lendária Rare por quase 10 anos. Enquanto trabalhava em uma loja de instrumentos musicais, David recebeu a visita de 2 clientes que mudaria a sua vida. Eram eles, Tim e Chris Stamper, os criadores da Rare, que ao verem David fazer uma demonstração de um computador musical Yamaha, decidiram contratar David para compor músicas para os seus jogos. Wise compôs a trilha de mais de 60 jogos da Rare, incluindo os trabalhos absurdos em Battletoads do NES. Mas foi em 1994 que David fez o que parecia impossível. Donkey Kong Country foi uma explosão de cabeças, tanto pelos gráficos como pela sua música. Os efeitos sonoros simplesmente não pareciam estar saindo do próprio Super Nintendo. David trouxe a ambientação mais perfeita para um jogo de videogame até então. Feito esse que se repetiu com louvor em Donkey Kong Country 2, que é até hoje considerada por muitas como a melhor trilha de um jogo. Wise ainda hoje aparece em algum jogo que outro, mas o seu legado sempre será lembrado como genial e fundamental para a indústria dos jogos eletrônicos. Agora vamos falar nada mais nada menos do que da rainha das composições. Considerada e eleita como a melhor compositora de jogos do mundo, nascida em 19 de outubro de 1967, na província de Hyogo, no Japão, Yoko Shimomura se tornaria a mais famosa compositora de todos os tempos. Formada na escola de música de Osaka, Yoko foi contratada pela Capcom para compor a trilha sonora de jogos da empresa. E lá ela compôs para cerca de 16 jogos, incluindo Mega Man 5. A Capcom chamou a moça para compor toda a trilha sonora de Street Fighter 2. Sim, toda a trilha, da abertura aos temas e encerramento. Yoko foi brilhante e em 1993 começou a trabalhar para a Squaresoft, atual Square Enix, onde desfilou faixas incríveis em vários RPGs, incluindo Super Mario RPG. Anos mais tarde, Yoko compôs a trilha de Kingdom Hearts para PlayStation 2, o que é uma das melhores trilhas sonoras compostas por ela até hoje. Ela continua a trabalhar com a série, mesmo nos jogos mais atuais. E também foi a mente por trás das músicas da série de jogos de RPG Mario e Luigi, além de compor para Final Fantasy XV. Hoje, Yoko Shimomura é uma das mais requisitadas compositoras, e várias homenagens são feitas a elas ao redor do mundo, com orquestras tocando suas músicas. Seria impossível fazer uma lista como essa e deixar de fora aquele que, na minha humildíssima opinião, é o maior compositor do mundo dos videogames. Nascido em 13 de agosto de 1961, em Nagoya, na Terra do Sol Nascente,
Koji Kondo é possivelmente o músico mais influente da história dos games. Ele simplesmente revolucionou o modo como a ambientação dos jogos devia ser feita. Kondo é o compositor das maiores obras das séries Super Mario, The Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin e mais uma porrada de jogos. Desde a infância já tinha a música como gosto, e aos 5 anos de idade já tinha aulas de teclado e praticava suas primeiras notas. Quando entrou na Nintendo, quando a empresa decidiu dar mais atenção à parte musical de seus jogos, e decidiu contratar alguém apenas para fazer composições. Sem dúvida, esse foi um acerto enorme da empresa. Koji Kondo chegou na era 8-bits e já mostrou seu talento com Punch-Out, jogo de luta dos arcades, e desde então foi uma obra atrás da outra. É incrível ver como o trabalho de Kondo foi ficando ainda melhor, mesmo com a mudança de sistemas. A trilha sonora de Zelda, que foi épica no NES, conseguiu ficar ainda melhor a cada geração de consoles, e acredito ser a série onde ele mais demonstrou seu talento de trazer a real ambientação aos jogos, mas essa é só a minha opinião. Daria para fazer um vídeo inteiro de mais de 1 hora para falarmos sobre os trabalhos de Koji Kondo, possivelmente a maior referência para os compositores de videogames. Muitos compositores lendários vão ficar para uma próxima parte da lista para que esse vídeo não fique muito extenso. Se o seu compositor preferido não apareceu aqui, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Dê uma olhada em outros vídeos aí do canal se você gostou. E deixe um joinha para mim saber. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.